Evangelho de João, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 7, tá? Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 1 ao 7. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com todos os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Só até aqui, em nome do Senhor Jesus. A partir desse momento, irmãos, eu peço que ninguém converse com ninguém, tá? Se possível, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Amém? Aqui nós estamos numa passagem bem conhecida, né? Um homem, ele é cego de nascença e ali vai ser curado pelo nosso amado Salvador e Criador, Jesus Cristo. Só que antes dessa cura, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, o Senhor, no capítulo anterior, está sendo interrogado sobre a lei. Esse povo que está vendo o Senhor Jesus curar esse homem, eles criam mais em Moisés do que no próprio Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Esse povo, eles criam mais em Moisés do que no próprio Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles não conheciam ainda o Senhor, não sabiam o poder, os prodígios, as maravilhas do Senhor. Então eles confiavam mais em Moisés do que no próprio Senhor. E eles estavam seguindo ao Senhor Jesus para ver a forma que Jesus caminhava, para ver a forma que Jesus ensinava, para ver a forma que Jesus agia diante do povo que serviam a Deus. E ali Jesus vai de encontro a um homem que desde nascença ele era cego. E as pessoas estão observando Jesus ir até aquele homem. E quando ele se achega até aquele homem, os discípulos vão perguntar ao Senhor Jesus: quem pecou, ele ou os seus pais? Perceba que os discípulos, eles estão sem entender o que o Senhor Jesus vai fazer. A curiosidade vem primeiro, eles perguntam: mas por que tal dificuldade a um homem, desde nascença ser cego? Foi ele que pecou ou foi os pais dele? E Jesus vai responder: nem ele pecou e nem os seus pais. Mas é necessário que isso tudo aconteça para que a glória de Deus seja manifestada na vida desse homem. Jesus diz que toda essa cegueira era necessária. Ele já sabia de tudo aquilo. E era necessário que tudo aquilo acontecesse para que a glória do Senhor viesse sobre a vida desse homem. E ali Jesus vai fazer algo que ele está sendo observado, e ele vai cuspir no chão. Jesus, ele podia chegar e falar: seja curado, volte a enxergar. Mas não. Por Jesus estar sendo observado, ele vai cuspir no chão, fazer um lodo, e todos vão ficar observando o que o Senhor está fazendo. E ali ele vai fazer um lodo e vai passar nos olhos desse cego, nos dois olhos dele, e vai dizer: agora você vai até o tanque
lava os teus olhos e volta aqui. Imagina, o homem está ali desde nascença, cego, se achega até ele, o Senhor Jesus, cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos dele e pede para ele ir até o tanque lavar e voltar. Olha a fé que esse homem teve, irmãos. Ele não perguntou ao Senhor Jesus por que ele fez aquele lodo. Em nenhum momento esse homem vai questionar o Senhor Jesus por que ele tem que ir até o tanque lavar. Porque se foi o Senhor Jesus que fez o lodo e colocou nos olhos dele, por que ele mesmo não limpou e tirou? Mas a fé que esse homem tinha no Senhor, ele vai fazer tudo conforme o Senhor tem ordenado que ele venha fazer. Perceba, quando o Senhor se achega até a nossa vida, nós não devemos interrogar por que isso, por que aquilo, por que não muda, por que não acontece, mas sim devemos crer no Senhor a qual nós servimos. E esse homem vai fazer conforme o Senhor Jesus ordenou que ele viesse fazer. Ele vai até o tanque, lava os seus olhos, e quando volta, ele volta enxergando. Nós, graças a Deus, todos nós enxergamos. Nós estamos vendo uns aos outros. Mas imagine uma pessoa, desde a sua nascença, ela não saber como é a luz do dia. Qual é a fisionomia dos seus pais, dos seus amigos, das pessoas que estão em volta a ele? Qual dificuldade essa pessoa tinha de se locomover de um lado para outro? Quando nós pegamos uma pessoa que tem dificuldade visual, nós vemos quão difícil ela se locomover para um lado para o outro. Essa semana eu vi uma pessoa que tinha dificuldade visual e ela estava caminhando sozinha pela rua. E ela ali, com dificuldade, caminhando. E essa pessoa desde nascença era assim, dessa forma. Talvez essa pessoa não tinha mais expectativa nenhuma que o dia pudesse enxergar. Essa pessoa talvez não tivesse mais motivação nenhuma que a sua vida iria mudar. Talvez estamos nós assim, dessa forma, né, irmãos? Servimos ao Senhor, glorificamos a Ele, mas no nosso entendimento, nosso pequeno entendimento, eu falo muito isso porque quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver que nós usamos tão pouco a sabedoria que Deus nos dá. Nós conseguimos usar a sabedoria para tantas coisas erradas, tantas coisas má. Mas para aquilo que verdadeiramente nós deveríamos usar, essa sabedoria nós não conseguimos usá-las. Para nós se locomover de um lado para o outro, é necessário que nós venhamos estar com as nossas pernas boas. Se nós não estivermos com as nossas pernas boas, nós não conseguimos sair de um lugar para outro, a não ser que alguém nos ajude, ou uma cadeira de roda nos tire de um lugar para outro, não é isso? Para que nós venhamos aqui essa noite cumprimentar uns aos outros e dar a paz do Senhor, como nós se cumprimentamos uns aos outros e se abraçamos, é necessário que os nossos braços venham estar bons e saudáveis, assim como nós estamos aqui. Ainda que estamos sentindo uma dor no braço, uma dor na perna, mas nós estamos normais, mas não damos valor por tais coisas, por quê? Porque é normal para nós o dia a dia. Mas esse homem, desde a sua nascença, ele não consegue enxergar nada. E aí, quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei ali por um tempo com meus olhos fechados. E aí eu pude entender por algum tempo o sofrimento a qual esse homem estava passando.
Mas ele, desde a sua nascença, a Bíblia diz que ele não enxergava. Eu fiquei por alguns minutos, irmãos, como eu me senti mal, porque eu não conseguia ver a claridade. Eu não conseguia ver aqueles que estavam em volta de mim. Eu não conseguia observar nada que estava próximo a mim. E ali eu consegui entender o sofrimento desse homem. Sofrimento esse que acabou após ele receber uma visita, a qual ele não imaginava que iria ser visitado pelo Senhor Jesus Cristo. Como nós se alegramos, né? Principalmente final de semana, receber uma visita de alguém que nós amamos, que nós admiramos, que nós se sentimos bem conversando. Como se sentimos felizes por isso, né? Às vezes eu vou até a casa de alguns parentes meus, alguns amigos, e a gente vê a alegria dessas pessoas quando nos vê, né? O abraço verdadeiro, a palavra sincera. Como a pessoa se sente feliz de ter você ali ao lado dela. E esse homem esperou da sua nascença até o dia que Jesus foi de encontro a ele, para que ali ele viesse ser curado e viesse enxergar. E aí, quando Jesus se chega até ele, o que eu me sinto mais maravilhado é que ele não observou, não se intimidou com as pessoas que estavam em volta, interrogando ao Senhor. Hoje é sábado, não pode fazer isso. Hoje é sábado, não pode curar. Hoje é sábado, não pode movimentar. Hoje é sábado, não pode isso. Hoje é sábado, não pode aquilo. Os religiosos achavam que não poderia fazer nada daquilo e vão falar para o Senhor Jesus e para aqueles que estão em volta. Nós confiamos em Moisés. Moisés sim é o nosso mestre. Agora você não. Você nós vemos nascer, nós vemos crescer. Você não, mas Moisés sim. E essa noite, irmãos, nós estamos assim, dessa forma. Não mais esperando a visita do Senhor Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre nós. Talvez nós já acostumamos, já passamos pelo batismo, pela graça e a misericórdia do Senhor. Já servimos ao Senhor e estamos aqui esperando talvez os dias que ainda nos restam aqui nessa terra, que nós não sabemos mais quantos dias são. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Assim como nós somos ansiosos para esperar uma visita de um ente querido, de um amigo, de um parente, de quem quer que seja, seja ansioso ou ansiosa para receber a visita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome. Porque aí, quando nós recebemos essa visita, nós iremos ser igual a esse homem. Aquilo que era um problema para ele, aquilo que não tinha mais solução, ele vai voltar a enxergar, ele vai voltar a ver. E essa noite, o Senhor quer falar para nós sobre enxergarmos. O que nós estamos enxergando no nosso dia a dia? O que nós conseguimos enxergar no nosso dia a dia? A palavra de Deus, ela diz assim, que as nossas palavras, elas têm poder, né? Para abençoar, mas também tem poder para amaldiçoar. E aí, quando eu começo a olhar para a minha vida e começar a falar palavras ruins,
a coisas ruins, eu estou deixando de lado a visita de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre nós, e desacreditando do Senhor. Esses religiosos, eles vão tentar diminuir ao Senhor Jesus, assim como algumas pessoas vão tentar fazer isso na minha e na tua vida. Quantos de nós nunca fomos ali colocados na balança o que é servir a Deus e o que é servir ao mundo? Quantas pessoas não chegaram até mim e disseram: quando você era do mundo, parecia que você aparentava ser mais feliz. Quando você era do mundo, eu acho que você vivia melhor. E eu falo, vocês não sabem o que é viver. Porque a vida, para mim estar alegre, eu não preciso estar com um sorriso no rosto, de manhã, de tarde e à noite. Para que eu venha ter paz dentro de mim, não é necessário que eu venha estar mostrando a pessoas que eu estou sentindo paz. Até porque para muitos a paz hoje vem através de alguma coisa. O que é paz para você que está aqui essa noite? Paz é você se sentir bem com você mesmo? Também. Paz é você estar bem com a sua família, com os teus filhos, com um ente querido, parente? Também. Mas existe uma paz que ela excede todo o entendimento humano, que ela vai além de tudo aquilo que nós possamos imaginar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa verdadeira paz. Glórias a Deus, aplauda o Senhor, louvado seja Deus. E essa noite, irmãos, o Senhor Jesus te trouxe aqui para sentir essa paz. O Senhor trouxe a mim para sentir essa paz aqui essa noite. Ainda que lá fora nós estamos sentindo coisas ao contrário, ou coisas que estão ali nos sufocando, mas Jesus nos trouxe aqui para mostrar essa paz. Respira aí. Isso é paz. Isso é amor. Amor que não quer nada em troca, nem meu e nem seu. Amor esse que foi demonstrado para nós em silêncio. Jesus, ele tinha todo o poder para não deixar ninguém fazer o que fez com ele na cruz do Calvário. Mas se ele fizesse isso, não haveria salvação para mim e nem para você. Porque a humanidade ela estava caminhando somente para o mal. Você vê lá no início, Deus vai dizer a Adão e Eva: come de todos os frutos, somente um, vocês não se aproximam deles. O que eles fizeram? Deixaram todos os outros que Deus ofereceu para ele, para ir o quê? De encontro àquele que Deus proibiu. E após isso, a humanidade vai começar a ter entendimento sobre o bem e sobre o mal. E ali a humanidade vai caminhar para tudo aquilo que não presta. E essa noite o Senhor quer abrir os meus olhos e os teus olhos sobre isso. Talvez nós estamos caminhando para o mal, imaginando que estamos caminhando para o bem.
Quando Deus vai de encontro a Adão, Ele vai perguntar: Adão, quem te vestisse? Por que você está com vergonha de mim? E Adão vai jogar a culpa para a mulher. Vai dizer: a mulher, Senhor, que tu me desse, ela me deu do fruto para que eu viesse comer. E ali os meus olhos foram abertos e eu senti vergonha do Senhor. Nós estamos assim, dessa forma, envergonhados diante da presença de Deus. Mas por que nós sentimos vergonha? Porque estamos fazendo aquilo que o Senhor não tem mostrado para nós. Perceba que nosso dia a dia, irmãos, aqui não é para você olhar para o irmão que está do seu lado, para o irmão que está atrás de você, à frente, não. Para olhar para você mesmo. Aquilo que o Senhor tem nos ensinado, lá fora nós temos esquecido isso. E muitas das vezes agido até com injustiça sobre alguns que estão próximos a nós. Talvez aqui esteja um Adão, talvez aí esteja um Adão aí embaixo. Os teus erros você está atribuindo à pessoa que está do seu lado, e ainda está falando para Deus: Deus, você que colocou essa pessoa próxima a mim, você que trouxe ela para próximo de mim, eu confiei nela, Senhor, eu acreditei nela, ela que me levou ao erro, ela que me levou ao engano, não foi eu. Mas Jesus é tão maravilhoso que Ele está abrindo meus olhos e os teus olhos aqui essa noite, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que Adão cometeu lá no início, que muitos ainda, nós vemos no dia de hoje, falam assim: tal coisa estamos passando por causa de Adão. E não é nada disso, irmãos. A palavra de Deus diz que pais não irão pagar pelos erros dos filhos, filhos não irão pagar pelos erros dos pais, mas nós seremos ali, sentir na nossa pele as consequências das nossas próprias atitudes. Plantamos hoje e colhemos amanhã. A pessoa que faz algo ali que está judiando o teu corpo, ela sabe que está judiando o teu corpo, que vai comprometer a tua saúde. Amanhã ela vai estar com a saúde melhor ou pior? Pior. Mas a culpa é de quem? É do pai dela? É da mãe dela? É do filho? É de quem? Somos de nós mesmos. Antes, eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Meu corpo começou a reclamar, porque eu mais trabalhava do que descansava. E ali eu comecei a parar e observar: Senhor, a forma que eu estou agindo, amanhã eu vou sentir tudo isso. Então eu vou começar a parar, porque eu não sou um robô. Não posso trabalhar 12, 14 horas por dia, porque amanhã o meu corpo vai sentir. A mesma coisa é você que está aqui essa noite. Seu corpo está reclamando, está sentindo algo? Pare e analise o que você está fazendo com o seu próprio corpo. Existem alguns vícios que vão judiar demais o nosso corpo. Algumas drogas. Vamos falar do cigarro. O cigarro é uma droga liberada, né? Onde você for, você consegue comprar ela.
Uma pessoa que fuma, irmãos, todo dia, vai chegar um tempo que o corpo dela vai fazer o quê? Vai sentir tudo aquilo que ela fez na sua vida inteira. Eu falo isso porque eu acompanhei o meu avô no hospital. Ele fumava desde os seus 8 anos de idade. Ele gostava de falar isso. Eu fumo desde os meus 8 anos e não vou parar. Ele morreu com 82 anos. Sabe o que o médico falou? Foi o cigarro que judiou o seu corpo. Mas mesmo ele sabendo que aquilo ia fazer mal, que ele não parou. Mas um dia as consequências chegaram. E essa noite aqui o Senhor está mostrando a mim e a você. Hoje você está plantando, amanhã você irá colher. Comece a cuidar do seu corpo, irmãos. Comece a cuidar da sua saúde. Comece a cuidar da sua vida espiritual. O Senhor diz através da tua palavra, irmãos. Isso é uma palavra muito forte, mas eu tomo posse disso. Ele tem que ser a primícia na minha vida e na tua vida. Se ele não for a primícia, ele não tem lugar nenhum na nossa vida. Eu não posso amar o meu filho mais do que o Deus que eu sirvo. Porque senão o meu Deus é o meu filho, não o Deus que eu estou servindo. Eu não posso amar a minha esposa mais do que o Deus que eu sirvo, porque senão o meu Deus será a minha esposa e não o Deus que eu estou aqui adorando essa noite. Eu não posso adorar mais os vícios, os prazeres que a minha carne tem, porque senão o Deus da minha vida será os vícios e os prazeres que eu tenho no dia a dia, e não o Deus que eu estou aqui essa noite adorando e glorificando a Ele. Esses homens vão dizer a Jesus que o mestre deles era Moisés e não o próprio Jesus. Aí para nós aqui é fácil, né, de enxergar. Eles estavam ali do lado do mestre Jesus e falaram que Moisés era maior que Jesus. Irmãos, quando eu alimento os prazeres da minha carne, eu faço a mesma coisa que esses homens estão falando. A bebida, a droga, os prazeres, tudo isso são maiores do que o próprio Senhor Jesus na minha vida. Porque eu estou deixando o Senhor Jesus de lado para ir atrás dos prazeres, da vontade, daquilo que alegra a minha carne. Mas lembra que tudo isso um dia terá consequências. Os discípulos vão perguntar para o Senhor: por que esse homem é cego? Por que sobreveio tudo isso sobre a vida dele? Foi ele que pecou ou foi os pais dele? Jesus vai responder: nem ele pecou e nem os pais deles. Mas era necessário que tudo isso viesse sobre a vida dele, para que a glória de Deus se manifestasse sobre cada um deles. E essa noite, irmãos, louvado seja Deus, Jesus fala para mim e para você também: todas as ignorâncias, toda alimentação da carne, prazeres, vícios, mentiras, até hoje, fizeram parte da minha vida e da sua, para que a glória de Deus viesse ser manifestada sobre a nossa vida. E esse dia chegou, é hoje. Não é amanhã, não foi ontem, é o dia de hoje. Esse homem, imagine a cena: Jesus cuspindo no chão, fazendo lodo, passando nos olhos dele.
Todo mundo olhando ali, observando, dizendo: quem é esse homem? O que ele está fazendo? Isso e aquilo. Eu consigo enxergar aqui nós, né? Muitos olham para nós aqui reunidos, alguns passam ali, dando risada, bebida na mão, cigarro, alguns drogados, e passa dando risada. Ali estão os loucos, ó. Não sabem o que é se divertir, não sabem o que é prazeres da vida, não sabem o que é alegria. Mas mal sabem eles que um dia tudo isso terá consequências. Um dia eles vão sentir tudo o que eles estão fazendo ali. E esse homem vai até o tanque, lava os seus olhos e volta enxergando. E essa noite nós vamos sair daqui enxergando ainda mais do que nós estávamos enxergando no dia de ontem. Às vezes só um prazerzinho, né, irmãos? Só uma vontadezinha. Quando esse prazerzinho vier, quando essa vontadezinha vier, saiba que você está colocando o Senhor Jesus de lado e dizendo: Senhor, fica aqui de lado, que agora eu vou fazer as minhas vontades. E depois a gente volta a conversar. Não faça isso, irmão. Esse homem podia olhar para Jesus e dizer: não, Senhor, eu já tenho praticamente uma vida de cegueira, tenho mais alguns dias de vida, já vivi até agora dessa forma, deixa eu viver assim, cego. Mas ele não. Ele quis enxergar. Ele quis ver com próprios olhos o Senhor que o curou. Ele quis ver os seus pais felizes, a sua família felizes, todos aqueles que estavam em volta felizes. E assim somos nós aqui essa noite. Como nós queremos que aqueles que estão à nossa volta venham sentir essa paz, essa felicidade, esse amor. Mas para que isso venha acontecer, é necessário que nós venhamos a enxergar. E através do modo que nós enxergamos, nós vamos levar para aqueles que estão do nosso lado também o que é enxergar, o que é paz, o que é amor. Sabe, às vezes nós vemos no dia de hoje, né? É normal isso. Às vezes um casal jovem ali quer demonstrar o amor um pelo outro, né? Alguns são presenteados com chocolates, flores, presentes, né? E um quer demonstrar o amor maior um pelo outro, né? Mas o maior amor demonstrado não foi através de um chocolate, não foi através de uma flor, não foi através de um presente, não foi através de nada disso. Foi demonstrado em silêncio por nós. E esse amor foi demonstrado pelo Senhor Jesus para a minha vida e para a tua, em silêncio. Cada sofrimento passado naquela cruz, cada dor. Mas Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém tirou a vida do Senhor, Ele mesmo a doou. E Ele vai dizer para seu pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas se não, seja feito conforme a tua vontade. Sabe, tudo que Jesus passou aqui, Ele deixou para mim e para você ter uma perseverança de vida. No início do culto foi aberto o culto dessa forma, né? Persevere, persevere, persevere. Foi isso que Jesus demonstrou para nós na cruz do Calvário. E Ele vai dizer isso: teu pai, Pai, se possível,
passe de mim esse cálice, se não, seja feito conforme a tua vontade. Aí depois nós vamos ver que Deus sentiu prazer em moer o seu próprio filho. Como é difícil entender isso. Como é difícil entender isso, irmãos. Quanto tempo eu levei para entender essa passagem. Como Deus vai sentir prazer de moer o seu próprio filho. Como foi difícil para mim entender essa passagem. E muitos até o dia de hoje não conseguem entender essa passagem. Mas nós não vamos falar sobre essa passagem no dia de hoje. Talvez no outro dia você vai entender. Essa passagem que Deus sentiu prazer em moer seu próprio filho. Eu, para entender essa passagem, irmãos, eu sofri muito. Cheguei até a pensar em outras coisas, né? Como assim o pai vai sentir prazer de moer o seu próprio filho? Mas numa próxima oportunidade nós vamos conseguir entender por que o Senhor sentiu prazer em tudo isso. Mas essa noite a mensagem não é sobre isso. É sobre abrir os nossos olhos. E essa noite nenhum de nós vamos poder sair daqui, irmãos, falando que o Senhor não abriu os nossos olhos. Existem coisas que vão vir sobre a nossa vida, irmãos, que é necessário que nós venhamos falar? Não. É fácil? Não é fácil. Deus diz através da tua palavra, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E a carne é fraca, por quê? Porque nós alimentamos ela com tudo que não presta. O espírito ele já está pronto, porque ele é alimentado pelo próprio Senhor. E essa noite o meu e os seus olhos foram abertos diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então lembre que essa noite, se nós esperarmos, o Senhor Jesus nos visitou. Glória a Deus. Assim como esse homem não esperava a visita de Jesus. Desde a sua nascença não enxergava e não tinha ali ânimo nenhum que um dia pudesse enxergar. Mas quando Jesus vai de encontro a ele, aí ele vai entender. Hoje chegou a salvação, hoje chegou a glória de Deus na minha casa, na minha vida. E essa noite aqui na minha e na sua vida chegou a salvação, a glória, o poder e o amor do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Aleluia, aleluia.